Hoje falaremos um pouquinho sobre vetores, tá? Para iniciar a aula faremos uma pergunta básica. O que são vetores? Olha aí a resposta. Vetores são segmentos de retas, são plural, ou seja, não é um só, são vários, tá? E segmentos de reta são partes da reta, que possuem três características: módulo, direção e sentido. O módulo é o valor ou a intensidade do vetor. A direção tem a ver com a posição da reta. Pode ser uma posição horizontal, vertical, inclinada, e aí tem vários tipos de retas inclinadas, tá? Aí no caso nós teremos que especificar essa inclinação. E o sentido para onde os vetores estão apontando. Então sentido significa para onde os vetores estão apontando. Como eu falei no início, vetores são segmentos, ou seja, não existe um único vetor só, tá? Não existe um vetor só. Se você falar em vetor, você está falando de vários vetores. É um conjunto. Por exemplo, eu tenho um vetor aí de 3 metros por segundo. Lógico que eu terei outros vetores idênticos a ele, com a mesma direção, com o mesmo módulo e com o mesmo sentido. Vale destacar que como eu possuo vários vetores iguais, esses vetores eles poderiam ser deslocados, tá? Lógico, porque em qualquer ponto aí do espaço eu teria um vetor igual ao vetor apresentado aí na tela. Então, por exemplo, eu posso fazer isso com esses vetores. Eles poderiam subir. Para ficar mais claro, darei um exemplo aí, ó. Temos um caminhão e a velocidade do caminhão está sendo representada por um vetor de 50 km por hora. O que seria o módulo desse vetor? O módulo seria o valor da velocidade, 50 km por hora. É necessário fazer a inclusão da unidade de medida no módulo, tá? O que seria a direção? A direção é a posição da reta, posição horizontal. E o sentido? O sentido é para onde o vetor está apontando. No nosso caso aí, para a esquerda. O vetor possui também duas partes principais: a origem, onde o vetor começa, e a extremidade, onde o vetor termina. Uma outra maneira de trabalhar com a direção dos vetores é utilizando a rosa dos ventos. Observe aí a rosa dos ventos. Isso é clássico da geografia, só que também nós podemos utilizar aqui na física. Norte, sul, leste, oeste. Quando você faz a união do norte com leste, você tem o nordeste. E quando você faz a união do sul com leste, você tem o sudeste. E a união do sul com oeste, sudoeste. E por fim, a união do norte com oeste, noroeste. Aí no caso do nosso caminhão, o módulo do caminhão seria 50 km por hora. A direção, no caso a posição do vetor, leste-oeste ou oeste-leste, tá? Não alteraria. E o sentido é para onde ele está apontando, no caso, leste. Uma outra maneira de trabalhar com sentido e também com a direção seria utilizando ângulos. Poderíamos trabalhar com a direção e com sentido sem utilizar a rosa dos ventos. Basta dizer se o vetor está se deslocando no sentido horário ou anti-horário, tá? E o ângulo que é formado com a horizontal e com a vertical. Por exemplo, um vetor de 4 metros por segundo forma um ângulo de 30 graus com a vertical no sentido anti-horário. Então, se fosse para fazer a representação desse vetor, você já saberia que o valor do vetor é 4 metros por segundo e que ele forma um ângulo de 30 graus com a vertical. Você teria que desenhar uma reta vertical e formar um ângulo de 30 graus com essa reta no sentido de giro anti-horário. Deu para imaginar? Então agora visualize. Ficaria assim, ó. Ok. Agora nós falaremos um pouquinho sobre a adição de vetores.
mas nós não trabalharemos com os valores numéricos do vetor, tá? Nós trabalharemos apenas com o vetor em si, sem utilizar o módulo. Para começar, existem dois métodos para fazer adição de vetores. É o método da poligonal, que nós iremos utilizar aqui, e o método do paralelogramo. Então eu vou explicar somente o método da poligonal, tá? Como funciona esse método? Funciona da seguinte forma: a origem do vetor poderá ser conectada somente com a extremidade de outro vetor. Nunca a origem de um ficará conectada com a origem do outro, nem a extremidade com a extremidade do outro vetor, exceto para o vetor resultante. Em alguns casos, aqui no nosso caso, ele é chamado de vetor soma. Entenda aí o que foi dito. Você tem aqui dois vetores. O primeiro vetor é o vetor A, o segundo vetor é o vetor B. Quando eu vou fazer a adição de vetores, o que acontece? Eu tenho que conectar a extremidade de um com a origem de outro. Então ficaria assim, ó. Tá aí o vetor A, extremidade dele conectada com a origem do vetor B. Perceba que o sistema de vetores aí ele começou na origem de A e ele terminou na extremidade de B. Então eu digo que esse daí é o seu vetor resultante, é o nosso vetor resultante, também chamado de vetor soma. Lembrando que o vetor resultante ele é o único que pode ficar origem com origem, extremidade com extremidade, tá? Só para voltar aí, ó. Perceba aí sempre extremidade de um com origem de outro, ok? Algebricamente ficaríamos com a seguinte expressão: o vetor resultante é igual ao vetor A mais o vetor B. Vou colocar aqui um exemplo, ó. Determine o vetor resultante ou os vetores resultantes da situação abaixo, tá? Então aí você tem 4 vetores. Verifique aí que o vetor R está conectado corretamente com o vetor V e o vetor V está conectado corretamente com o vetor U, porém o vetor S está conectado de forma errada, né? Então perceba aí, ó. Extremidade de R com origem de V, extremidade de V com origem de U. Então esses 3 vetores estão conectados corretamente. Daí eu posso dizer que o sistema de vetores vermelhos começaram lá na origem de R e terminaram na extremidade de U. Então o vetor S é o vetor soma. Isso foi uma coincidência, tá? S vetor soma, né? Esse vetor S é o vetor resultante. De forma algébrica, nós ficaríamos com isso, ó. S é igual a R mais V mais U. Imagine aí a seguinte situação, né? A pessoa saiu da origem de R, foi até o vetor V e depois foi até o vetor U, até a extremidade do vetor U. Seria a mesma coisa dela sair ali da origem de R e ir direto para a extremidade de U. É importante ressaltar que os vetores eles sempre apresentam a setinha em cima da letra, tá? Então quando você for representar o vetor, não esqueça das setas. Existem casos que você encontra situações mais complexas do que essa daqui, né? E que você precisa utilizar um artifício para resolver essa situação. Eu utilizo o seguinte artifício: eu adoto uma circunferência e eu digo que o sentido horário dela é o meu sentido positivo, tá? Então todos os vetores que girarem no sentido horário serão vetores positivos. E todos os vetores que girarem no sentido anti-horário serão os vetores negativos. Reforçando, eu gosto de fazer assim, tá? Mas você pode dizer, olha, eu gosto de adotar o sentido positivo como sentido anti-horário. Tudo bem, é uma questão sua e na hora da resolução da questão vai dar certo do mesmo jeito, tá? Só para entender um pouco melhor, imagine aqui 2 vetores, o vetor K e o vetor M. Quem seria o vetor positivo e quem seria o vetor negativo nessa situação? É simples. Visualize aí. Perceba que o vetor M está no sentido contrário do sentido de giro, que é o sentido horário. Então o vetor M é o vetor negativo
E o vetor k, que está no sentido de giro horário, ele é o vetor positivo. Então esse artifício ele é utilizado para fazer a adição de vários vetores, tá? Agora nós falaremos um pouquinho sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que é isso? Grandezas escalares são aquelas que precisam apenas de um valor numérico e uma unidade de medida. Por exemplo, o tempo. O tempo só precisa de um valor numérico e da unidade de medida do tempo, que é, no caso, a unidade de medida padrão é o segundo, mas usualmente nós utilizamos hora, né? Então, por exemplo, aí, são 9 horas. Ninguém vai perguntar para onde a hora está indo ou qual o sentido. Isso daqui são grandezas escalares. A massa, de novo, 1 quilograma. Já deu para entender o que é 1 quilograma. E etc., entre outras medidas. Agora, o que são grandezas vetoriais? São aquelas que, além do valor numérico e da unidade de medida, também precisam de uma direção e de um sentido. Exemplo, a velocidade, 30 km por hora. Então tem aí o valor numérico 30, tem a unidade de medida km por hora. E a direção e o sentido, né? A direção na horizontal e sentido para a esquerda. Então dá para imaginar aí um objeto ou uma partícula se movimentando na horizontal para a esquerda com 30 km por hora. Aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado na vertical para cima. Então, isso é grandeza vetorial. Isso daí são grandezas vetoriais, que além do valor numérico precisam da direção e do sentido. Atividades. Utilize um vetor para representar cada situação abaixo. Um balão está subindo na vertical com velocidade constante de 1 metro por segundo. Essa daí é bem simples. Então você já imaginou aí o balão subindo na vertical e coloca o vetor com uma intensidade de 1 metro por segundo. Está aí o nosso balão. Muito simples. Então perceba que não é para você fazer cálculo nenhum. É só para você utilizar um vetor para representar as situações. Só isso, não tem cálculo nessa primeira questão. Letra B. Helicóptero pousando, formando um ângulo de 45 graus com a vertical no sentido horário, com velocidade constante de 2 metros por segundo. Então você imagina aí o helicóptero pousando e imagina o ângulo de 45 graus com a vertical, só que no sentido horário. Então tá aí o helicóptero, agora pousando aí, ó, formando um ângulo de 45 graus na vertical. Esqueci só de colocar o ângulo, tá? Mas deu para entender que é 45 graus. E aí está o valor do vetor. Segunda questão. Com base na rosa dos ventos, determine o módulo, a direção e o sentido dos vetores abaixo. Então tem aí o primeiro vetor, você vai se basear na rosa dos ventos para extrair as informações. Módulo, 7 metros por segundo. A direção tem a ver com a reta, ou seja, reta noroeste-sudeste ou sudeste-noroeste, tanto faz. E o sentido é para onde ele está apontando, no caso, sentido noroeste. Fácil essa daí, né? Segunda, letra B. Módulo 3 newtons, direção oeste-leste ou leste-oeste. Lembrando que tem que ser em relação com a rosa dos ventos, tá? Por isso que eu não coloquei direção horizontal. E sentido para onde ele aponta, oeste. Terceira questão. Dados 3 vetores abaixo, determine qual deles pode ser considerado o vetor resultante. Então eu vou adotar o sentido de giro aí como sentido positivo, sendo sentido horário, tá? O nosso sentido horário será o sentido positivo. Começando pelo vetor A, o vetor A seria um vetor positivo, o C, o negativo, e o B também o negativo. Então fica assim, ó, A positivo, C negativo e B negativo. Passando o C e B para o outro lado, eles trocam de sinal. E aí você já tem o seu vetor resultante. O seu vetor resultante é o vetor A. Quarta questão. Dados os vetores abaixo, determine a expressão do vetor resultante. Ficou aí repetitivo, né, na questão, mas não tem problema, deu para entender. Adotando novamente o sentido positivo como sentido horário,
você já visualizou que o vetor A fica positivo, o B fica positivo, o C fica positivo e o D fica negativo. Você passa no caso o A, o B e o C para o outro lado. Também poderia ter passado o vetor D, tá? Multiplicando ambos por menos 1, fica assim, ó, D é igual a A mais B mais C. Quinta questão, Faculdade de Belas Artes, São Paulo. São grandezas escalares. Letra A, tempo, deslocamento e força. Não, essas daqui não são grandezas escalares porque o deslocamento, além de precisar da unidade de medida e do valor, precisa também que você informe a direção e o sentido. Então já não é a letra A. B, força. De imediato a força já não é, né? Porque se você aplica uma força, vão querer saber qual a intensidade da força, a direção e o sentido dela. Com a velocidade e a aceleração a mesma coisa. Letra C, tempo, temperatura e volume. Tempo. Tempo eu já falei lá na aula, né? É uma grandeza escalar. Temperatura também. Se você vai medir a temperatura, você só precisa do valor numérico e da unidade de medida. E volume é a mesma coisa. Então, a alternativa correta é a letra C. Faz parte da sua vida. O maior mix de produtos e serviços jamais visto em São Luís. Consórcio Leiral, a divisão da mais completa linha de produtos profissionais de consumo da cidade.